Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Negócios à Parte. Eu sou o Sanzio, hoje eu estou aqui com o Hassan e o Helid, meus co-hosts, como convidado, um convidado como sempre muito especial, o Vitor Ferreira, né, um grande parceiro hoje em dia de negócio, um cara extraordinário, que a gente aprende todos os dias, né, e hoje a gente está tendo a oportunidade de trazer ele aqui para ensinar um pouquinho para todos vocês. Vitinho, para começar aqui, eu queria te convidar a falar um pouquinho de você e da sua história, então fica à vontade. Beleza, obrigado, Sanzio. Obrigado, pessoal, pelo convite, obrigado pelas palavras. Sempre preocupante quando você joga a expectativa lá no alto, assim, aí, complica aqui, mas vamos lá. Cara, assim, basicamente, contar long story short aí, né, dar uma encurtada, já não sou mais garoto, de como é que eu entrei nesse mundo de aprendizado, né? Eu sempre fui uma pessoa da área comercial, assim, no Rio de Janeiro, né? Comecei na área comercial lá, passando por algumas empresas, desde de tecnologia, farmacêutica, de seguros e tudo, sempre apresentando, fazendo vendas para clientes, prospectando e tudo mais, aprendendo bastante, gastando sola de sapato e recebendo muito treinamento dos outros, né? Ao longo dessas experiências. Até que um dia eu fui, numa dessas visitas, eu fui fazer uma venda ali comercial e aí eu não vendi, não deu certo, mas a pessoa me chamou para integrar e fazer parte de um time de treinamento, né? O famoso treinamento, né? Dessa companhia. E aí, quando eu vi, imagina, eu era do comercial, falei para a pessoa assim, olha, nunca trabalhei com isso, não faço a menor ideia, sempre fui muito transparente. E aí a resposta foi, por isso mesmo que a gente quer. A gente quer alguém sem vícios, com uma pegada comercial, que vem aqui tocar a área. E aí foi engraçado, né? Que imagina, você vai vender alguma coisa e sai com uma proposta, né, de trabalho. E aí eu prometi para mim mesmo naquele dia que eu aceitei, claro, né? Por isso que eu estou aqui, tem quase 10 anos isso aí, acho que praticamente 10 anos. E eu prometi para mim mesmo que, poxa, já que eu vou para essa área, eu sempre fui muito competitivo, eu quero ser um dos melhores dessa área, né? E a minha experiência no comercial era sempre aqueles treinamentos ou muito piegas, ou descolados da realidade, coisas que não funcionavam muito. Então, mergulhei de cabeça em aprendizado, em como é que a nossa cabeça funciona, e tudo alinhado também a resultado. E aí, poxa, juntando a curiosidade, estou aqui hoje, 10 anos nesse mundo de aprendizagem, posso dizer que me encontrei aí no setor. Resumidamente, um pouco da história profissional é essa. Quer pessoal também? Posso contar pessoal. A gente é a mesma pessoa, né, cara? Na verdade, não existe essa história de pessoal e profissional, né? Que nem outro clichê que eu acho que eu não curto muito, é aquela história de hard skills e soft skills e não sei o quê. Putz, cara, a gente é um grande saco de células, né? Que não dá para separar. Não, agora eu sou hard, agora eu sou soft, agora eu não sei o quê. Cara, isso é uma coisa só. Um botãozinho que você aperta e muda, né? Agora eu sou Vitinho profissional. Cara. Exatamente. E aí, enfim, eu acho que a grande questão hoje, até já volto na resposta do parte pessoal, é que a gente tem que ser menos ou e mais Z, né? Porque a pessoa, o que eu quero dizer com isso, né? A pessoa, ela se autorretula ali como um racional, sei lá, um cartesiano, um financista, que quando se coloca desse jeito é incapaz de ter a parte da inteligência emocional, né, o pensamento crítico e por aí vai. E, isso atrapalha demais. As pessoas têm que ser mais... Eu brinco até, eu estava numa reunião outro dia, eu brinquei com a turma lá, falei, galera, mais Leonardo da Vinci, entendeu? O cara era pintor, arquiteto, que mais? Escultor, um monte de coisa, imagina. A gente pode ser de várias frentes aí, né? Mas não é papo autoajuda, não. É sempre com muita ciência que vocês me conhecem. Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Mas voltando no pessoal, poxa, eu sou do Rio de Janeiro, né? Deve ter dado para perceber por algumas palavras, algumas são impossíveis de você esconder o sotaque, escola, quase isqueiro, coisa...
Não dá para reparar, exatamente. Mas eu também não falo que nem no Frota, essas coisas não, né? É um sotaque tranquilo, né? Porra, é um sotaque tranquilo. Então já tem aí, eu estou há uns 8 anos 7 anos em São Paulo, vivi 5 anos na Ponte Aérea, né? Minha família é do Rio de Janeiro, e depois de algum tempo consegui trazer todo mundo para cá, então, pô, tá todo mundo super junto, super feliz, com uma filhinha de 2 anos e meio, a Catarina, inclusive até ela desceu agora aqui, eu falei, filha, dá uma descidinha lá, vai brincar, porque senão ia ser mais complicado aqui a nossa conversa. Mas é isso, cara, resumidamente é isso. Legal, legal. Uma coisa interessante na fala sua, Vitor, é que você criou uma oportunidade numa dificuldade, né? Então, assim, de certa forma, você teve um fracasso ali e aquilo virou uma oportunidade de carreira que hoje você já toca há alguns anos, né? Isso é bem legal. Acho que sempre quando a gente traz uma pessoa, um novo convidado aqui, nas falas a gente sempre vê isso. Na história sempre tem um momento de dificuldade que virou uma oportunidade. Acho que isso aí define as pessoas conseguem vencer na vida. Eu não vou falar assim, vencer no sentido de cheguei onde eu queria, mas, pô, alcancei um sucesso ali em algo que é importante para mim, né? E são vários outros, né, Sandro? Esse foi só um, são vários outros que eu tive ao longo do caminho e vários outros virão, né? O importante é fazer a limonada aí. Com certeza, a vida continua. Ô, Vitinho, vou tomar a liberdade de te chamar de Vitinho, tá? Já somos próximos pode chamar, aqui, cara. beleza? Se me ver ao vivo, você vai entender por que é. Tranquilo. Cara, me conta uma coisa. Te fizeram um convite para fazer um negócio que você nunca fez na vida e que passa por aprendizado, né? E na sua fala aí você falou muito sobre ciência e tudo. Como é que você desenvolveu essas competências para estar onde você está hoje, né? Assim, para puxar esse aprendizado para você, para se capacitar, para conseguir passar aprendizado para frente, passar conhecimento para frente. Qual foi o trabalho que você fez aí? Legal, boa pergunta. Assim, inicialmente foi sem sentir. Vou contar uma história rápida aqui. Por exemplo, quando eu estava numa farmacêutica, eu fui do comercial e fui do marketing, né, dessa farmacêutica. Na época que eu estava no comercial, eu visitava grandes formadores de opinião aí da cardiologia ali no Rio de Janeiro. E, poxa, eu via que, quando eu olhava para o lado, olhava as outras pessoas que faziam a mesma coisa, eu vi que todo mundo, claro, tem exceções, tá? Até se alguém assistir depois, não estou generalizando, mas a maioria era focada mais no relacionamento só, sabe? E óbvio que isso é importante, mas acaba que o profissional que está te recebendo fica uma conversa meio vazia, só tapinha nas costas, vamos lá, aquela história. E, pô, não sou assim. É claro que eu valorizo muito isso, mas eu sou mais crítico, eu gosto mais de entender as coisas na raiz, eu acho que sempre fui dessa maneira. E aí, eu lembro dessa história, quando você fez essa pergunta, porque eu acho que ali que foi o grande estalo de como o conhecimento ele tem relação total com performance. Porque às vezes a gente passa pela faculdade, pelas pós da vida, por isso tudo, e, cara, beleza, tem um título, você ganha um grande aprendizado, um grande conhecimento formal ali, que às vezes isso não tem essa relação direta com a tua performance. Mas aí, voltando nessa época, eu lembro que eu fui o único, e aí o diretor lá da empresa, ele ficou tão impressionado que teve uma convenção, impressionado não no sentido de, nossa, o Vitor, não, nada disso, pela atitude, tá? Tanto que ele mandou fazer uma placa, eu tenho essa placa até hoje aqui, de autodesenvolvimento e tudo mais. Eu fui o único, acho que na história desse time aí de força de vendas, a assinar. Eu assinei o New England Journal of Medicine, que é uma publicação fortíssima, né? Que nem The Science, que nem outras, agora ficaram até famosos alguns nomes, né, por causa do Covid. Eu assinava aquilo ali, um negócio que não era barato, era um investimento, e eu lia tudo que eu podia sobre cardiologia, sobre como funcionava os medicamentos e os estudos científicos que os medicamentos se escoravam, porque aí, quando eu chegava para visitar, eu explicava o estudo na vírgula. E aí o médico falava, cara, esse cara aí, né? E eu comecei a ficar próximo, e óbvio, sem tom professoral, né? Quem sou eu? O sujeito estuda, enfim, mas era mais para trocar ideia, para mostrar que eu me importava com isso, inclusive. E aí começou a chamar atenção e aquilo ali me deu um estalo. Eu falei, pô, cara, não é que se eu correr atrás sozinho e estudar,
parece meio óbvio, né? Mas as pessoas às vezes não fazem essa ponte. Eu correr atrás sozinho e estudar, isso vai impactar minha performance? E aquilo ali começou, a carreira foi subindo e desde então esse bichinho ali me mordeu de autodesenvolvimento, tá? Então, aí, enfim, acelerando um pouquinho a história, né? Entrando no mundo de treinamento, como eu já tinha um pouco isso na cabeça, e eu, como eu disse, sou competitivo, eu entrei ali e falei, cara, eu vou estudar tudo que existe sobre a parte de aprendizagem. E não só aprendizagem, geralmente as pessoas vão procurar estudar, né? Como dar um treinamento de forma rápida, sei lá. Aí vai vir um videozinho no YouTube, né? Aí vem um videozinho no YouTube e tu fala, puta, é genial. Cara, esse negócio, beleza, para ser um complemento para o que você já conhece ou para o que você vem estudando, para te dar alguma dica meio aleatória e tudo, tem coisa, pode ter coisa bacana. Mas, pô, essas pessoas param aí. Tem que ter a página 3, 4, 5, página 500. Então, uma coisa que, até respondendo a sua pergunta, quem foi que perguntou, desculpa? Foi Hassan. Hassan, desculpa, Hassan. Até respondendo a sua pergunta, cara, eu fui nos fundamentos de como é que as coisas funcionam e, claro, consumindo essas coisas mais curtas, historicamente mais digeridas, mas sempre entendendo os fundamentos. Então, o que eu quero dizer com isso? Entendendo, claro, né, dentro do possível, né, não sou um cientista, sou um grande curioso, sempre fui, mas como é que o cérebro funciona, como é que o aprendizado de adulto funciona, andragogia, como é que é a questão da eutagogia também, nessa questão do adulto ser autodirecionado, de construir seus próprios caminhos. Então, isso é uma linha que eu gosto de seguir para tudo, que é um aprendizado pelos fundamentos. Não sei se já viram, tem um vídeo, depois aí, se quiserem não é um vídeo curtinho deles de YouTube, não, né? Isso, no TikTok. Ele te explica como é que treina. Não, porra, vamos lá. É duro, cara. E aí o vídeo é o Elon Musk dando uma entrevista na garagem da Tesla, que ele fala sobre os princípios fundamentais. Eu acho sensacional. Vale a pena dar um Google depois. Sensacional. Isso aí, eu já falei isso aí bastante lá no escritório. Falou. Porque eu acho essa fala dele sensacional. A forma como ele raciocina, né? Como que ele constrói a linha de raciocínio dos negócios dele. É muito impressionante. Assim, porque senão, simples, pessoal, né? A gente fica... É simples, mas assim, dá trabalho, né? E aí, se não for assim, é o que a maioria das pessoas hoje aprende ou estuda, então estudo por analogia. Exatamente. Né? São coisas, o cara estuda, ele pega como uma fonte principal de estudo um negócio super mastigado, às vezes de fonte, cara, de pouco respeito, né? Nem sabe de efeito, e toma aquilo ali como uma verdade e fica repetindo que nem um papagaio. É daí que vem esses clichês, essas coisas todas. Enfim, mas eu acho que é um pouco desse perfil que me ajudou a desbravar o mundo de aprendizagem. Eu vejo muito o seguinte, no final do dia é mais fácil. É mais fácil você pegar um negócio que está pronto, que eu vou chegar ali, vou copiar, às vezes vou até melhorar um pouquinho, do que eu pegar, não, vou começar do zero, né? Vou te dar uma folha em branco aqui, você começa essa ideia no zero. Ou então, olha, eu vou te dar um direcionamento, você pega e faz parecido. Então as pessoas acabam que no dia a dia tendem a pegar o mais fácil, né? E aí eu tenho uma pergunta para você. A rotina de todo mundo aqui é intensa. O dia a dia nosso é corrido, a gente tem várias atividades ali entre trabalho, família, enfim. Como é que você arruma tempo para fazer esse estudo contínuo, né? Para você continuar estudando e aprendendo coisas novas? Eu adoro ler, adoro ver vídeos que me agreguem, procuro sempre novos conteúdos. Mas de tempos em tempos eu vejo que eu não estou tendo tempo para fazer isso. Como é que você concilia isso tudo? Já quis fazer essa pergunta algumas vezes, inclusive, viu, Vitinho? Assim, essa coisa do conciliar o Vitor profissional, a sua vida pessoal, enfim, o tempo para aprendizado, para dar o tanto de treinamento que você dá e etc. Legal. Pô, vamos lá. Na verdade, até um disclaimer, assim, né? Que não existe essa coisa de super-herói, de gestor do tempo, nada disso não, né, cara? Se você se organizar, eu acho que todo mundo se encaixa. Depois que eu vi, acho que tem um tempo, isso, alguns anos, que ao longo da minha experiência profissional eu vi vários C-levels que fazem triatlon, eu falei, cara, eu não posso falar que eu não tenho tempo. Então, porra, o cara tem a agenda absurdamente lotada, tanto como a nossa, né? Mas eu acredito que com responsabilidade
gigantescas e ele consegue ainda fazer essas coisas, então é questão de se organizar. Na minha agenda, e mais uma vez, isso aqui não parece até parte do mercado financeiro, isso aqui não é uma recomendação, isso aqui não é uma recomendação, vou só contar o que eu faço. Acho que o mais importante é cada um encontrar o que funciona e, óbvio, persistir, né? Porque o que mais falta, o que mais tem, na verdade, é voo de galinha. Você começa a fazer alguma coisa, depois aí vai embora. Isso que eu gosto muito de disciplina. Disciplina engole motivação. Enfim, aí a minha rotina, eu acordo 4h40. Eu acordo 4h40 da manhã, 5 horas eu estou sentado na minha mesa ali, antes de 5, né, vai ali, faz o café e tudo mais. Antes de 5 horas eu estou sentado, já estou estudando e vai até umas 6h30, mais ou menos, que é a hora que a minha filha acorda. E aí, beleza, na hora que minha filha acorda, aí começa, né, vamos ver uma patrulha canina, não sei o quê, vai se arrumando para o colégio, e aí eu levo para o colégio, de lá eu vou pro escritório. E aí à noite eu saio tarde do trabalho e já estou super cansado, fico com a família e durmo relativamente cedo. Mas o ponto desse horário da manhã, se vocês vão reparar pela rotina que eu descrevi, eu falei, não, mas não faz esporte e tudo mais. Não faço. Por enquanto, desde que minha filha nasceu, está com 2 anos e 2 anos e meio, e eu tinha um histórico gostava de fazer bastante esporte. Por enquanto por isso que eu estou falando que não é recomendação. Por enquanto eu tô sedentário, mas isso é uma escolha super consciente, porque quando eu chego do trabalho e abro a porta, ela vem correndo abrir a perna, abraça a minha perna, eu não consigo sair, vou dar uma malhada, cara, tô nem aí, entendeu? Vou ficar com ela. Daqui a pouco os horários se ajustam e encaixo o esporte. Mas assim, se eu não tivesse essa certa constância, cara, eu ia acordar ali próximo do horário que ela acorda e beleza, ia falar que, eu tô trabalhando demais, não consigo estudar, não sei o quê. Então, dá-se um jeito. Tem que dar um jeito. Daria para dar um jeito, inclusive, para a gente programar e fazer um esporte à noite? Dá, só que estudando que eu estudo sobre cérebro, eu sei que é importante eu dormir também, né, para que essa coisa seja eficiente. Então, assim, é uma questão de organizar, bloquear a agenda. Eu gosto muito de uma técnica chamada time boxing, né, que nada mais é que bloqueio de agenda, que você fragmenta na sua agenda os horários para fazer o que você tem que fazer. Então, você não vira escravo da agenda dos outros, dos invites dos outros, porque se deixar, não vai parar de chegar invite para você fazer um monte de coisa. Então, você bloqueia ali para o que você quer fazer e, principalmente, você cumpre, né? Geralmente as pessoas programam e aí, horário de estudo. Aí fica um negócio meio vago também, né? Nem fala qual é o artigo que tem que ler, o que tem que ler, qual é o objetivo, e tudo que é meio vago é mais difícil de ser executado. Então, você separa ali 1 hora e pouco, horário do estudo, e quando você vê, tá no Instagram, tá no qualquer outra rede dessa aí, tomou 2 horas do teu tempo, não foi nada. Então, a minha rotina é um pouco essa, é acordar bem cedo, focar naquele momento ali para estudar, e fazendo isso até final de semana, né? Hoje eu acordei essa hora também, no domingo também acordo essa hora, e assim que funciona, torna-se um hábito, você vai fazendo sem sentir. Legal. Vitinho. Vai lá. Ô, Vitinho, uma dúvida, cara, e essa dúvida vai ser legal porque definitivamente, seguramente, sobre o assunto você tem muito mais conhecimento do que eu, tá? Mas eu tô vendo nas suas falas a importância que você dá para a leitura, para o conhecimento que você busca em cima de materiais que foram produzidos para você consumir aquilo, aprender e digerir. E, ao mesmo tempo, o que eu já li sobre teorias que estão relacionadas à aprendizagem e que fica mais forte na minha cabeça é a teoria do 70-20-10, né? 70% dedicado para fazer na prática o que precisa ser feito, e ali está um momento de aprendizagem. 20% para que você possa dedicar a ensinar outras pessoas, que é o momento que você está aprendendo, e 10% do tempo dedicado a essa leitura, né? A busca de material para se munir de informação. Na sua fala, ela tá claro para mim que talvez esses 10% não sejam 10%. Eu não sei se talvez eu fiz uma leitura equivocada aqui do que você disse, mas eu queria entender qual que é a sua visão sobre essa teoria.
Eu Legal. posso complementar? Deixa eu complementar aqui. Eu acho que a pergunta era muito parecida que eu ia fazer. E até pegando um case recente que o Vitor está ajudando a gente lá no escritório, né? O que eu vejo muito, né? A maioria dos profissionais, principalmente depois que atinge uma certa senioridade de experiência, né? Eles tendem a acreditar que não existe mais nada a ser aprendido ou não existe nada a ser aprimorado, né? E fazer o exercício de reciclagem, vamos colocar assim, do conhecimento e das habilidades, eu vejo que é uma grande dificuldade, né? Assim, a gente pega os comerciais lá no escritório, né? A gente vê que eles têm uma dificuldade ali, uma barreira na hora que você vai colocar práticas de exercício, que assim, você não está ali vendendo ainda, mas, cara, tem uma preparação antes para você aprimorar um pouco mais a sua habilidade, e isso é um exercício de aprendizado no final do dia, né? Então, assim, acho que complementar ao que ele falou é justamente isso. Essa prática, ela de fato ela é importante, eu acho que se aprende muito na prática, mas ela pode vir com vários vícios, né? E ela acaba atrapalhando mais do que ajudando. Como é que você vê isso também, assim, ao longo dos anos e na relação sua com o que você já aprendeu hoje, até hoje, né? Perfeito, vamos lá, uma de cada vez, né? Na verdade, o 70-20-10, criado ali no década de 90, mais ou menos, essa teoria bem famosa, Morgan McCall, se eu não me engano, mas, assim, o grande ponto é o que eu falei, por acaso até, inclusive, eu falei isso no início, casa com as duas perguntas, e aí eu entro mais em detalhe, obviamente, e vocês podem ir me pedindo para aprofundar, tá? Se não deixar, eu vou falando aqui. É que, como eu disse, é mais E e menos ou, né? As pessoas acham que elas escutam, de novo, né, aquele conhecimento por analogia, ou por tweet, ou por pseudo-gurus e tudo mais, que você aprende na prática. Cara, você não aprende só na prática, não tem como. Você consolida aprendizado na prática, você aperfeiçoa aprendizado na prática. Mas não dá para aprender só na prática. Não dá para, sei lá, vou aprender a fazer uma cirurgia cardíaca na prática. Vamos embora, vamos lá, vamos. Você precisa ter uma série de fundamentos aí, de estudos mais pesados. Eu acho que aí, juntando um pouco com a pergunta do Sanzio, que é um questionamento normal e bom questionamento, é que isso, geralmente, essa suposta incoerência acontece porque o adulto, quando estuda, todos nós, às vezes ele não faz essa ponte ele não pega aquilo ali que ele está estudando, tenta fazer alguma conexão com o que ele já sabe e com a vida real dele, para que aquilo ali se torne algo prático na vida real. Porque, assim, ler por ler não muda nada, cara. Eu não tenho meta de ler livro. Eu tenho a minha rotina. Não estou preocupado com o resultado. Eu tenho a minha disciplina de 2 horas ali todo dia de manhã. Eu vou lendo. Aí quando eu vejo, eu já estou uma pancada de livro que o tempo todo, posso até mostrar depois para vocês, que eu uso uma forma de ler o livro que é uma leitura muito mais ativa, que não é passar o olho. Passar o olho é mole também, cara. Passar o olho e pegar o celular e pá, sei o que, acabou e não mudou nada. E aí nos treinamentos eu até falo muito isso, essa questão da reflexão, de você ler, pensar como é que foi aquilo ali, como é que aquilo se relaciona com o teu trabalho, e aí colocar algum tipo de objetivo para você executar aquilo no trabalho. Porque ou na vida, porque na hora que você vê que o que você estuda dá resultado, cara, isso liga uma faísca na tua cabeça que, poxa, que aí você vê que o negócio vale a pena. Senão fica aquele papo, não, pô, vou ler, sei o que, grande coisa, lê um livro, não executa nada disso. Então é menos E. Não é porque você acha que é menos ou, na verdade. Não é porque você acha que é um executor que você não tem que ler, e também não é porque você gosta muito de ler que você não é um executor. Cara, você tem que ser os dois, até porque se não executar também está fora do mundo atual. Então, essas teorias, óbvio, né, super estudadas, quem sou eu para questionar as teorias, o problema não é a teoria em si, o problema é o que o compartilhamento dela de forma reducionista gera na cabeça das pessoas. Isso foi se desenrolando, que alguém escuta e fala, não, só funciona na prática. Não, cara, funciona na prática. E outro ponto que é a interpretação enviesada, né? A interpretação enviesada. Cara, é uma interpretação
como a gente falou, né? Baseada por analogia. É pouco fundamental. É uma meta-interpretação, né? A interpretação da interpretação quando você vê que você não entende a raiz daquela história. Alguém escuta que, não, 70-20-10 quer dizer que as coisas funcionam na prática. Pronto, é isso. Não, cara, vai lá, estuda o que é 70-20-10. Bebe na fonte, né? As coisas são assim. Tenta ir na fonte. Então, é um pouco disso. Eu acho que grande parte dessa questão essa exclusão, né, entre ser um estudioso e ser um executor é um pouco disso. E, cara, tem que ser os dois. Senão você está fora do mundo corporativo, né? A não ser que você seja um acadêmico só e, beleza. Meu caro, nessa linha de raciocínio, assim, eu tenho o privilégio de acompanhar alguns treinamentos seus com a equipe do escritório, enfim. E eu gosto que você fala muito dos pilares, né? Pilares da aprendizagem contínua, e você traz muito a neurociência, a questão da neuroplasticidade para esse processo. Fala pra gente um pouquinho desses pilares, assim, aqui a gente vai entrar um pouco mais na questão prática, objetiva, processual, mas é legal compartilhar como é que você enxerga esses pilares pra gente dar uma aulinha aqui para quem tá ouvindo a gente, porque é sempre um prazer te ouvir falando sobre isso. Imagina. Na verdade, são vários os pilares, né? Tu começa, desde os processos sensoriais, de captação da visual, auditiva, passando por memória, enfim, toda a parte, mas eu vou pular essa parte toda pro bem de vocês, e aí vou fazer de um jeito um pouco mais reduzido, né? Eu elenquei, eu organizei na minha cabeça, como eu disse, tem vários outros. É um papo super científico que, quando você vê esse papo também de uma forma em tweets ou em imagenzinhas de Instagram e tudo, aí é um negócio vago, né? Mas tudo que eu vou falar para vocês tem bastante fundamento. Que é como a gente aprende, eu elenquei em 7 passos. Na verdade, não são passos de ação, são passos, às vezes, de consciência também. E aí o primeiro que eu gosto de falar é a repetição. A analogia que eu vi uma vez é um livro chamado Learning Neuroscience, ou Neuroscience of Learning, agora eu não lembro, é da Stella Labs, se eu não me engano. Fantástico livro, fantástico. Que ela explica essa questão toda, e ela faz uma analogia da repetição até com musculatura, né? Como se o cérebro fosse, obviamente, né, de forma bem grosseira, como se fosse um músculo. Então, assim, o primeiro passo é a repetição. Se você quer aprender alguma coisa, aprender no sentido de entrar na memória de longo prazo, isso virar uma ação que gere performance, seja explicitado através de uma melhoria de performance, como diria Conrado Schlohauer, que é um grande estudioso da parte de aprendizado de adulto também, você tem que repetir. Você não fica bom em nada fazendo pela primeira vez. Podem pensar aí no que vocês quiserem. Você não faz nada pela primeira vez e fica bom. Nada. Então, tem que repetir. E é uma analogia que eu gosto também, além dessa da musculação, é de trilha. Imagina que você vai começar a fazer uma trilha. Se você fizer uma vez, isso é uma analogia com os caminhos neurais na nossa cabeça. Imagina que você faz uma vez, aquilo ali nem marca o chão. A tendência é de você fazer de novo não lembrar, ter que ficar, você vai ter que pensar mais para não esquecer e tudo mais. Conforme você vai fazendo aquela trilha, aquilo ali marcou o chão. O calibre lá dos axônios ficou maior, ficou mais eficiente os disparos entre os neurônios. Aquilo ali marcou o chão e você começa a fazer de uma forma automática. Então, o primeiro pilar é a repetição. O segundo importante para todo mundo, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Que eu vou falar esses 7. Não vou. Segue aí, por favor. Não vou com tanta profundidade para não ficar chato, mas se sentirem falta de profundidade, aí eu mergulho, não tem problema. O segundo é o espaçamento. Porque, na verdade, não adianta você querer... Isso dá para fazer uma analogia fácil na nossa época de faculdade, ou então quem ainda estuda, deixar as coisas para os últimos 3 dias ali, né? Ficar acelerar e ficar repetindo, ficar lendo um plano de negócio ou uma questão de uma certificação lá e tudo, e achar que aquilo ali vai mudar alguma coisa. Não muda. Então, essa repetição tem que ser feita de forma estratégica e espaçada. Até porque, eu comentei agora há pouco do sono, né? Na hora que a gente dorme, é que esse conhecimento que você absorveu ali ao longo do dia, ele se conecta com conhecimentos que já tem na sua experiências que tem na sua cabeça. Isso, de certa forma, vai
vai caminhando aí para uma consolidação supostamente definitiva, que te acompanha por longo prazo. Então, o ideal, se você for estudar alguma coisa, ou quiser ganhar conhecimento em alguma coisa, mais uma vez, não só no sentido acadêmico, mas profissional, é que você espace essa ação. Se tem uma grande reunião para ser feita com uma altíssima diretoria da tua instituição, você já sabe uma data, já vai se preparando com antecedência, para você ter essa repetição e também ter o espaço entre a repetição para que isso se consolide de fato e não fique só na sua memória de longo prazo, porque aí realmente de curto prazo, porque aí você entende. Se você vai no Decoreba, para qualquer ação da tua vida, processo comercial, uma reunião grande, um pitch de uma grande empresa, caso você seja uma startup e tudo, você vai no Decoreba, pode dar branco, se der branco já era. Você tem que estar com aquele entendimento muito forte na cabeça. O terceiro que eu gosto... Quando alguém te faz uma pergunta que foge o script daquilo que você decorou, se você não absorveu, se deu tempo para fazer as associações dentro do seu cérebro com outras coisas que você entende, que te permitem sair de uma linha reta e responder essas perguntas, já era, né, cara? Você chegou, decorou, você fez uma pergunta fora do script, pá, branco, fechou o raciocínio. Já era. Exatamente. E aí, quando a gente fala até de processo comercial, isso é bem... As pessoas costumam questionar, né? Eu questionava, quando eu estava na ponta comercial, recebia treinamento. Tem que decorar um negócio. E uma coisa que eu bato muito é que, assim, não tem que decorar nada. Você tem que entender o processo, tem que entender os marcos do processo. Porque aí entra de novo, só um parêntese rápido aqui, entra de novo naquele viés binário que a gente tem, né? É 0, é 1, é isso, é aquilo. Então, já que não é para decorar, vamos no freestyle. Pô, também não é isso, cara. Espectro é quântico. Você tem que se preparar, né, pô? Enfim, o terceiro pilar que eu gosto é o que eu chamo de... Não sou eu que chamo, imagina. É um termo chamado Eustress. EU-stress. Seria um stress ideal também. Vale a pena que a gente vai escutando depois. Dá um Google, dá uma estudada. Duvidar do que eu estou falando, vai questionar, descobre os seus próprios caminhos, porque assim você vai aperfeiçoando aí a consolidação do conhecimento. Mas o que ele fala que é um pouco de que não existe aprendizado num ambiente 100% confortável. Ao mesmo tempo, não existe você esticar muito, por exemplo, um processo de treinamento, um processo de aprendizagem, né? Transferência de conhecimento. Vamos fazer umas sessões ali de roleplay. Se for um ambiente muito estressante, cara, isso não é bom. Isso aí a pessoa não vai reter, vai ter uma repulsa ali pelo processo, enfim, vai se sentir constrangida, não é esse o ponto. Mas, ao mesmo tempo, se for muito facinho, também não serve para nada. Então, esse ponto ótimo aí, esse Eustress, ou então, se quiserem, tem outro caminho que também explica isso, que é a lei de Yerkes-Dodson, Yerkes com Y, Yerkes com K depois, aí Dodson, dois psicólogos, fala sobre esse ponto ótimo do estresse. De novo, analogia com o esporte, funciona demais. Se você for subir numa esteira e ficar andando a 5 por hora, seu pace não melhora nunca. Se você, sem estar preparado, subir nessa esteira e quer, vou arrebentar, vai a 20 e tanto por hora, você vai se machucar ou vai cair. Então, você tem que esse estresse ideal, que você vai se acostumando até, vai performando dentro desse estresse ideal, se acostumando com ele, e as coisas tendem a performar aí melhor. E aí o quarto, podem me interrompendo, tá, pessoal? O quarto esse é um pouco bem do que o Sanzio falou, que é a humildade intelectual. Cara, esse para mim é um dos mais importantes. Tá? Do jeito quando eu pensei em organizar esses pilares aí, não sei porque eu botei esse em quarto, mas eu considero esse um dos mais importantes. Que é o famoso... Não, isso aí eu já sei, tranquilo. Cansei de dar... Imagina, né? Lembra da minha história lá atrás que eu comentei com vocês. Eu não era de treinamento e, de repente, de uma hora para outra, fui dar treinamento para pessoas que tinham 20, 30 anos de mercado fazendo aquilo. O que esse cara vai me falar que eu tenho que fazer, né? Isso é maluco, né? Então, aí, como eu falei, estudando estratégias de transferência de conhecimento, você resolve isso rapidinho. Mas voltando na humildade intelectual, eu escutei muito isso ao longo da vida e escuto isso muito ao longo da vida e me policio o tempo todo para não pensar assim, porque se der mole a gente começa a pensar assim também.
Não, isso eu já sei, tá tranquilo. Essa questão da você se considerar um expert, você fica limitado para novos aprendizados e para desafiar seus conhecimentos. Eu fiz um curso uma vez numa escola chamada Hyper Island, que é bem famosa lá na Suécia, na Inglaterra e tudo. E aí eles falavam muito dessa questão de você não se intitular um expert. Você é um curioso, não se intitule um expert. Senão você na tua cabeça, sem você perceber, você colocou uma linha de chegada. Uhum. E é nessa hora que vem alguém do nada aqui, te toma, te atropela, te ultrapassa e quando vê já foi. Então, humildade intelectual é um negócio muito, muito importante. A gente tem que ter muito cuidado de não achar que sabe tudo. Aí, para quem quiser pesquisar também, né? Eu faço de propósito isso, tá? Porque aí faz as pessoas irem desbravando os caminhos. É o Dunning-Kruger, que ficou um pouquinho mais famoso agora, que é uma lei, entre aspas, de que a pessoa, por conhecer, ela tem um excesso de confiança ali quando começa a estudar alguma coisa, e aí por conhecer ainda muito pouco sobre aquela coisa, ela acha que tá beleza. Já entendi. I got this, que é o que uma fala. Só que, justamente por essa falta de conhecimento da futura complexidade daquele assunto, ela acha que já sabe. Então, o Dunning-Kruger é um efeito interessante de estudar. E nessa era nossa de informações excessivas e de fácil acesso, eu acho que essa coisa do expert tá em alta demais, assim, né? Você vê 3 vídeos no YouTube, você se torna um expert no assunto, sai falando sobre... De expert quente. Teve um monte de expert de Covid, depois expert de quê? Tudo Bitcoin, que acontece Bitcoin tá cheio. Bitcoin. E aí aparece um monte de expert, cara. E aí tem gente que estuda isso há 20 anos e ninguém para escutar o sujeito. Mas, enfim, faz parte da vida. O negócio é a gente se policiar para não cair nessas armadilhas. Bom, parei no quarto, né? Tem 5, 6, 7. Eu vou acelerar, então. Vai tranquilo. O 5 é o seguinte. O 5, na verdade, não é uma ação, mas é mais um conhecimento para saber que a cabeça da gente funciona dessa forma, que é a neuroplasticidade, que tem tudo a ver com repetição, com o espaçamento, com a analogia do esporte. Neuroplasticidade nada mais é que as ligações, né, que eles chamam dos wires, das nossas conexões dentro do nosso cérebro, cada um tem uma, né? Claro, tem as regiões específicas aí dos lobos que são focadas para determinadas ações, mas as conexões mesmo, cada um tem uma. E isso vem muito de hábitos, de experiências vividas, passadas. Por exemplo, que eu falei para vocês de acordar muito cedo para fazer leitura, tem gente que escuta e fala, cara, que maluco. No início eu fazia isso também, era meio, só que agora tá assim, ó, tá no automático. Então, voltando aqui para a neuroplasticidade, tudo que você faz muito, você fica, o teu cérebro, a gente foi um bicho criado aí para sobreviver, né, para poupar energia, para, enfim, ambientes hostis. Então, essa história moderna é recente. Então, tudo que você faz muito, você vai ganhando mais eficiência naquilo ali. Aí a neuroplasticidade, ele tem um case, inclusive, que eu acho que resume a neuroplasticidade de uma forma mais direta, que são os taxistas de Londres. Não sei se já ouviram falar disso. Eles pegaram, vou contar aí para a turma de forma objetiva, então. Eles sabiam que os taxistas de Londres conheciam a cidade de cabeça ali, né? O taxista de Londres, ele passa por uma prova super difícil, um processo de treinamento super difícil, e eles são conhecidos por conhecerem a cidade na palma da mão, sem analogia com mobile devices aí, é mais com palma da mão no sentido de conhecimento mesmo. E aí, isso chamou a atenção de alguns neurocientistas, eles foram fazer uma série de estudos de ressonância magnética para conhecer ali como é que funcionava a cabeça, né, de um taxista comparado com uma pessoa, entre aspas, normal. E eles viram que o hipocampo de um taxista, que é uma área responsável por memória, localização geográfica, né, que tem relação com memória e tudo mais, era mais desenvolvido do que numa pessoa que não era um taxista de Londres, que era faziam até trabalho por exemplo, fizeram comparação com motor de ônibus e tudo, não era a mesma coisa. E aí eles viram que uma leitura errada dessa análise seria, nossa, que coincidência, né? Todo mundo que tem um hipocampo grande acaba se tornando taxista de Londres.
Óbvio que não é isso. Esse foi um dos estudos que comprovou que o cérebro ele tem essa plasticidade neural, aí vem essa questão da neuroplasticidade, que tudo aquilo que você ativa demais, aquilo ali fica mais eficiente, fica mais forte. No caso, o hipocampo dessas pessoas, por o trabalho deles exigir muito disso o tempo inteiro, ficou mais desenvolvido. Então, o recado final da neuroplasticidade, acho que essa história explica bem, mas o recado final é que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com frequência, né? Porque o que você está fazendo muito, a tua cabeça está achando um jeito de fazer aquilo ali com mais eficiência. Só que lá dentro, né? Está aqui dentro, o teu cérebro, ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Isso é uma decisão tua. Então, eu tenho uma tese que hoje muita gente está ficando muito bom em feed do Instagram, né? Muito Nada bom. contra, mas, cara, eu fico o dia inteiro naquele negócio, né? Então, quase que eu falo outra coisa aqui. Eu fico o dia inteiro naquele negócio, você fica super eficiente em rodar o feed e, cara, sinceramente, não sei se serve para muita coisa. Tem que controlar o tempo naquilo ali. Bom, neuroplasticidade é isso. Então, só voltando, né? Repetição, espaçamento, estresse ideal, humildade intelectual, neuroplasticidade, prática deliberada, que é que eu vou falar agora de forma bem rápida, que é aquela prática consciente. As pessoas acham que só sair fazendo você vai ficar bom. Não necessariamente. Quem aqui não conhece alguém que faz algo fez ou faz algo durante 20, 30 anos e que não é bom? Ou que não tem sucesso? Então, não é simplesmente o tempo pelo tempo. É uma prática consciente. E eu gosto muito de um material, de um livro e um material de Wharton. O livro é Peak, que é do Anders Ericsson, que é um psicólogo sueco. O livro é P-E-A-K, que fala de prática deliberada. Ele fala muito de esportistas, mas total relação com o mundo corporativo. E o artigo de Wharton é chamado After Action Review. Como é que uma simples ferramenta pode mudar a sua performance. E aí, quando você pensa em prática deliberada, é tão simples de que você tem que colocar isso dentro do seu dia a dia. O Conrado, que eu citei agora há pouco, ele falou uma vez um negócio, uma conversa que eu achei muito legal. A gente não precisa parar de trabalhar para ir aprender. Se você ficar dependendo só do processo formal de aprendizado, não, parei de trabalhar, agora eu vou lá fazer alguma coisa para aprender. Se você ficar dependendo só desse processo, você vai ficar para trás. Você tem que inserir estratégias de aprendizado dentro do teu dia a dia. E aí, esse material de Wharton, que ele chama de AAR, né, o After Action Review, olha que negócio simples, mas pouquíssima gente faz. Você sai de uma reunião com o cliente, o que as pessoas fazem? Pega o WhatsApp, né? Vai para a próxima. Vai dar uma olhada no Instagram, já vai ver qual é a próxima e vai embora. A pessoa nem para refletir como é que foi aquele processo ali que acabou de acontecer, para falar onde é que eu fui bem, onde é que eu não fui bem, o que o cliente me perguntou, que eu dei uma gaguejada, o que eu preciso, o que ele falou fora do que você estava focado, né? Às vezes no mercado, assim, você está focado só nos recursos ali, sei lá, nos recursos financeiros, por algum tipo de trabalho, mas ele falou um monte de coisa nas entrelinhas que são super importantes, que se você não fizer essa análise rápida, isso vai passar batido. E talvez seja isso que vai encantar o cliente se você chegar numa próxima reunião lembrando o que aconteceu. Então, todo o processo, acabou aqui essa nossa conversa, eu vou pensar, putz, o que eu fui legal? O que eu não expliquei legal? O que eu fui muito longo? Coisa de 5 minutos. Só que o que vai acontecer? A próxima ação que eu tiver parecida, em tese, se eu fizer esse processo deliberado, né, consciente, de forma recorrente, eu vou ficar melhor. O problema é que as pessoas vivem no automático, né? Esse é que é o problema. E aí o último, para finalizar, pessoal... Só fazendo um parênteses aqui, Vitinho, você falou do automático e me remeteu a Kahneman, né? Quando ele fala do sistema 1 versus o sistema 2. Na maior parte das vezes a gente está atuando no sistema 1, que é justamente o sistema automático. A gente não... Gasta menos energia. Gasta menos energia, não faz a reflexão, não gera profundidade e simplesmente está respondendo, não está aprendendo. Você não está pensando e refletindo em cima daquilo que deveria trazer como aprendizado, né? Acho que é uma boa referência aí também. O Rápido e Devagar é um livro gostoso de ler. Quer dizer, gostoso é mentira. Ele é um livro denso, mas ele é um livro que traz bastante aprendizado. É fantástico o livro.
fantástico. Inclusive, no escritório, eu gosto tanto que um deles ficou bem velhinho, aí caiu o café também, deu uma mancha, aí eu comprei outros. Tenho 2 já para jogar um lado do outro. É base, é fundamento, né? Kahneman, psicólogo, Nobel de Economia, né? Curioso. Bom, enfim, e para finalizar aí, nessa parte desses 7 pilares, né? De novo, que eu vou fazendo de propósito aqui para ajudar a gravar, né? A repetição, o espaçamento, o estresse ideal, a humildade intelectual, a neuroplasticidade, a prática deliberada e, por último, a metacognição, que é essa capacidade da gente pensar, a cognição da cognição, né? Pensar sobre o pensamento. E sempre que eu explico isso, eu faço um disclaimer de que, putz, não é para ficar filosofando, nossa, como é que o céu é assim, né? E a nuvem, não sei o que, não estou falando disso, estou falando de coisas do dia a dia. É sair do automático. Se deixar, a gente fica no automático. E aí você faz 20 anos daquele mesmo processo e você nunca teve uma melhoria significativa. É um pouco daquela aquela teoria do Malcolm Gladwell, que, na minha opinião, é super furada. Se você procurarem no Google, vão achar respaldo científico falando que é uma falácia, que é das 10 mil horas. Não é só fazer 10 mil horas que você vai ficar bom em alguma coisa, né? Não dá para ser tão reducionista assim. 10 mil horas errado. Você vai ficar muito bom fazer aquele negócio errado. Aí como é que as coisas se conectam, né? A repetição, a neuroplasticidade, você fazendo muitas vezes um negócio que não é bom, mas você vai ficar eficiente em fazer um negócio que não é bom, que aí, de certa forma, prejudica a tua performance. É um fazedor de merda profissional mesmo, assim. O cara faz 10 mil horas, fica bonzão nisso, tem vários. Head of fazedor de merda. É isso aí. Então, resumindo, é isso, tá? Desculpa se foi longo aí, mas eu acho que a gente pegar esses 7 passos e ter isso de forma consciente, sem ficar papinho acadêmico, não sei o quê, mas ter consciência disso e executar no dia a dia, a performance dispara. Pode confiar. Legal, Vitinho. Bom, eu falei no início do podcast, com certeza a gente aprendeu muita coisa aqui. E depois, essas referências, eu acho que é sempre importante a gente fazer o exercício igual o Vitinho, né, falou, acho que de ir lá buscar esse conhecimento. Eu acho que a ideia do podcast aqui é trazer um cheiro do que é tudo isso e como que e tudo que o Vitinho tem para compartilhar, né? Eu acho que mais do que ensinar, né, Vitinho? Acho que é compartilhar e deixar a pessoa buscar esse conhecimento por conta própria. Eu acho que você tem que querer aprender antes de simplesmente escutar e achar que por osmose você vai pegar aquele conhecimento. Então, eu queria te agradecer, Vitinho, a participação. E para a gente encerrar aqui, que conselho que você dá para essas pessoas que ou estão tendo dificuldade em aprender, encaixar isso na rotina, se desenvolver, né? Fica à vontade, é aquilo que você acredita, para dar uma mensagem para todo mundo. Cara, boa pergunta. Na verdade, uma frase, ele é um ator chamado Frederick Alexander, que ficou famoso por um método de ensino de artes cênicas e tudo mais, que sinceramente eu não tenho muito detalhe, mas eu gosto muito da frase que ele fala, que é o seguinte, que a gente não decide o nosso futuro, a gente decide os nossos hábitos, e os nossos hábitos decidem o nosso futuro. Então, mais do que você eu quero escrever um livro, ou quero ter uma meta de ler alguma coisa, ou quero passar numa certificação XYZ, ou quero que a minha empresa... beleza, você pode até querer isso, mas seja paranoico com o que você está fazendo no dia a dia e se aquilo ali leva para o teu resultado. Geralmente as pessoas querem só aquele resultado lá na ponta e esquecem do processo em si. Todo mundo sabe o que tem que fazer para ficar em forma, né? Todo mundo sabe o que precisa fazer para para estar mais saudável, ou hábitos do dia a dia, ou até profissionalmente, para supostamente crescer na carreira e tudo. Só que todo mundo sabe, mas poucos executam. Então, a minha sugestão é: seja paciente com o resultado, mas seja super impaciente, super crítico e beirando paranoico com a tua disciplina, com a tua rotina, porque é aquela consistência ali que vai fazer você chegar lá. E isso não é, mais uma vez, não é vamos lá, força, bom dia, sol, nada disso não. São coisas
São coisas que por você fazer isso de forma consistente, por tudo isso que eu falei agora, você vai ficar mais eficiente, você vai ficar melhor. E o adulto, ele é motivado por resultado. Então, quando você começa a fazer um negócio, você vê resultado, aquilo ali tende a entrar num ciclo virtuoso ali de execução. E aí, quando você vê, você vai embora, tá fazendo um monte de coisa boa e bacana, né, conforme seus objetivos, né? É mais ou menos isso aí. Focar na execução, focar na disciplina. Acho que execução acho que a maior dificuldade. Não é à toa que equipes de alta performance têm alta performance porque executam muito bem aquilo que tem que ser feito. E normalmente tem a parte muito consistentemente. Consistentemente, exatamente. Consistentemente. A dificuldade, ela quebra a consistência, né? Quando eu encontro uma dificuldade ali no meio do caminho, eu tendo a diminuir a intensidade ou até às vezes a parar. E aí eu procuro um caminho mais fácil. Falta resiliência e disciplina, né? É isso aí. E motivação, por exemplo. Motivação tem dias que você acorda na ponta dos cascos, e dia que você acorda devagar, é normal. É isso aí. Então, quando você tem disciplina, você ignora essa questão da motivação e, você vai fazer aquilo anyway. Tem dias que, dando um exemplo, tem dias que eu acordo super animado para dar uma estudada, por incrível que pareça, e tem para algumas pessoas. E tem dias que eu acordo e falo, putz, cara, será que é isso mesmo? De noite ainda, mas vamos embora. E vai lá e faz. E aí, quando você vê, tá no sangue. Em algum momento isso também traz a satisfação, né? E aí essa dificuldade, ela começa a virar um prazer. É isso aí. Exatamente. Vitinho, eu queria pelo menos mais umas 5 horas de papo aqui, mas assim, infelizmente nós não conseguimos. Mas obrigado, tem certeza? Viu, cara? Não, queria, pelo menos mais umas 5 horas. Isso daqui vai. Depois a gente vai ter um próximo podcast, ou então a gente vai bater um papo fora daqui, pode ter certeza. Foi com o maior prazer. Obrigado pelo aprendizado aí, amigo. É isso aí, obrigado. Imagina, aprendizado mútuo. Turma, um abraço aí, sucesso aí no projeto. Valeu, todos vocês. Obrigado, Hassan. Valeu, obrigado, turma. Valeu demais. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.